Praise the Lord. Amazing, Lord. Yes, okay. Oh, we had the same idea. Okay. Yeah. No, don't take it to the kitchen. It's lemon. Que água, Dani? Pode ser? Pouquinho, né? Pega o melhor. Tá bom. Obrigado. Shall we start? Amor, vem. Vem, a gente está começando. Alguém tem horário depois para sair? O Christian vai sair às 11h30. Aliás, às 11h15, eu acho. Christian, Christian, é. alguém vai levar ele? Não, ele já está organizado. Ele pega o ônibus, vai para Tiefenbrunn e pega o trem direto para o aeroporto. E depois dele, quem vai sair? Não sei. Okay. Let us open our Bibles in the book of Hebrews, chapter 6. Amor, vem sentar. Espere que ninguém está atendendo. Hebrews chapter 6, verse 1. Hebrews chapter 6, verse 1. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebrews chapter 6, verse 1. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands and the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do if God permits. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted the heavenly gift, have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the coming age, and then have fallen away, it is impossible to renew them
again to repentance. Since they again crucified to themselves the Son of God and put him to open shame. For the ground that drinks the rain which often falls on it and brings forth vegetation useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. But if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned. Let us Quer traduzir? Okay. Posso ler em português? Yes. Então, Hebreus capítulo 6, versículo 1 até 8. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Let us pray. Vamos orar? We thank you, Father, for what we have already had today, Te agradecemos, Pai, pelo que já ouvimos hoje, for such a sweet fellowship, para uma comunhão tão doce, for such a strong feeling of your presence in our midst. e por esta sensação tão forte da sua presença entre nós. We need bow down in your presence and worship you. Nós precisamos nos ajoelhar na sua presença e te louvar. We worship you. Nós te adoramos. We commit this time of fellowship in your word into your hands. Nos entregamos nas suas mãos esse tempo de comunhão We ask you for your grace and enabling of the Holy Spirit. e te pedimos por sua graça e nos capacitarmos com o seu Espírito Santo, Both for the sharing as well for the translating and the listening of your word. tanto para o compartilhamento e a, a tradução da sua palavra, Pai, And the listening of your word. e para o escutar da sua palavra, o ouvir da sua We palavra. pray in the name of our Lord Jesus. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. So we come to the last session Assim, nós chegamos para esta última sessão of my part. da minha parte. Our subject is this, our burden is this word of exhortation. O assunto do meu cargo é essa palavra de exortação, Found in the chapter 6 of Hebrews, encontrado no capítulo 6 de Hebreus, where we have a very strong word of encouragement to press on to maturity. onde nós temos uma muita palavra de encorajamento para avançar e levar para o que é maduro, para a maturidade. We don't want to remain as babies in the spiritual life. Nós não queremos permanecer bebês na nossa vida espiritual, We want to grow nós queremos crescer to the full stature, para a estatura crescida, adulta, to achieve whatever the Lord wants us to achieve. para atingir o que for que o Senhor queira.
atingimos. that the full measure of the life of Christ may be formed in us. E que a completa medida da vida de cristão seja formada em nós, And that this life may be lived indeed for the Lord, pleasing to our God and Father. e que nós possamos viver essa vida para o Senhor e para o agrado dele. By now we already learned that an exhortation has a positive element in encouragement, Nós já aprendemos que a exortação tem um elemento positivo de encorajamento and it also has a negative aspect, a warning. e também tem um aspecto negativo, uma advertência, We will be blessed if we grow to maturity. que nós seremos abençoados se crescermos à maturidade, And we will have loss if we go backwards. e que teremos, por outro lado, perda se nos voltarmos para trás. And in this part, we are going to see something that confirmed something that we've already realized until now. Nesta parte, nós vamos ver algo que nós já tivemos confirmado até agora. That indeed this word of exhortation is for us believers, E, de fato, essa palavra de exortação é para nós, crentes, because the Bible is for us believers. porque a Bíblia é para nós, crentes. The encouragement is for believers. O encorajamento é para crentes, The warnings is for believers. as advertências são para crentes. Some people like to think like the blessings for believers, Algumas pessoas acham que as bênçãos são para crentes, but the warnings and the curses are for the unbelievers. mas que as advertências e maldições são para os não crentes. No, the Bible was written for us, A Bíblia realmente foi escrita para nós, both the blessings and the dangers. tanto as bênçãos como os perigos. The Bible is given to instruct us on the way. A Bíblia foi feita para nos instruir no caminho. But here we have one problem. Mas nós temos um problema. We have confirmed that it is indeed believers that are described here, Nós confirmamos que são realmente crentes que estão sendo descritos aqui, because it speaks of those, in verse 4, it speaks of those who have been once enlightened. porque fala aqui em versículo 4 daqueles que uma vez foram iluminados, They didn't have light, but now they do have. que antes não tinha luz, mas agora tem. And they have tasted of the heavenly gift. E eles provaram o dom celestial. And it's not only like tasting a little bit. Não é como provar só um pouco. Sometimes when you are not sure what is the content of some food, Às vezes, quando você não tem certeza qual é o conteúdo de um alimento, you taste a little bit. você só prova um pouco. And if this really doesn't have anything that you see, you eat more. Aí você tem aquele que você gosta, você come mais. But in this word here, it's not only tasting like this. Nesse caso, não é apenas provar means nesse sentido, They really have had a full enjoyment, a full experience of the heavenly gift. aqui quer dizer que eles não foi só provar, mas que tiveram uma experiência completa do dom celestial. And they have, besides that, they have been made partakers of the Holy Spirit. E que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. And they have tasted the good word of God E que provaram a boa palavra de Deus. and the powers of the coming age. E os poderes do mundo vindouro. But then it says, and then they have fallen away. Mas depois diz, versículo 6, que eles caíram, sim. So you cannot fall away from a place you've never been, right? E então você não pode cair de um lugar que você nunca esteve. If you're already in the ground, you cannot fall down. Se você já está no chão, não pode cair mais And of baixo. course, this is referred to believers. Então, portanto, isso se refere a crentes. But then, and then it says, if this is the case, Depois fala que se isso for o caso, it is impossible to renew them again to repentance.
é impossível outra vez renová-los para arrependimento. So here comes the difficulty for many believers because then they think, oh, if it is impossible to renew them again to repentance, E esta é a dificuldade para muitos crentes, porque se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, and also it's saying that they are again crucifying the Son of God que seria de novo crucificando o Filho de and Deus, put him to open shame. eu expondo a ignominia. And then, it says an illustration here for a ground that drinks the rain which often falls on it. E aí vem uma ilustração que diz, versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, Brings forth vegetation useful to those for whose sake it also tilled. e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. That means if the rain falls, Quer dizer que se a chuva cai, the, uh, the ground produces good vegetables, a terra produz boas, bons alimentos, boa vegetação, it will be blessed. será abençoada. Well, this part we like, right? A gente gosta dessa parte. But if it yields thorns and thistles, it is worthless, Mas se produz espinhos e abrolhos, não vale mais nada. and close to being cursed, Perto está da maldição, and it ends up being burned. e o seu fim é ser queimada. So many people think that's too strong for a believer. Assim, muita gente acha que isso é muito forte para crentes. Because they immediately thought, okay, if this is the case, if someone falls away, then that means he's going to lose his salvation. Porque eles interpretam isso como se alguém cair, ele perde sua salvação. That means if you as a Christian, you make a mistake, you cannot find the place of repentance. Isso quer dizer que se você, como cristão, faz um erro, você não pode encontrar seu lugar de arrependimento. Then you are rejected, E você será rejeitado then you're cursed. e maldiçoado. And then people read here, oh, you're going to hell. E as pessoas vão falar que você vai para o inferno. But here you should be careful because it says, for example, when it says they again crucify the Son of God Mas aqui deveríamos ficar cautelosos, porque fala que, in verse aqui, 6. no versículo 6, que de novo estão crucificando. But here says it crucified to themselves. Fala crucificando para si mesmos. And then O it Filho doesn't de mean that Deus. they are crucifying the Lord again, but in their experience. Quer dizer que estão, na experiência deles, crucificando o Senhor again. De novo. And then at the end, when it says about being cursed, E no final, quando fala de estar amaldiçoado, it says close to being cursed, not diz que indeed perto being cursed. perto está da maldição, exatamente. So we indeed understand that has nothing to do with eternal life. Nós entendemos, portanto, que isso não tem nada a ver com vida eterna. So you never can lose eternal life Isso quer dizer que nunca pode perder vida eterna, because it is life. porque é vida, Once you have life, you have life. e uma vez que você tem vida, And você because it tem, is eternal. e porque é eterna. You know, once you are born in this world, Uma vez que você nasceu neste mundo, you cannot be unborn. você não Right. pode ser desnascido. Yeah, I think this word doesn't exist Essa palavra acho que não existe, because it is an impossibility, right? porque, You cannot be unborn. porque é impossível, não pode ser desnascido. So there is a very curious experience from some believers I've heard of. Eu ouvi uma experiência curiosa de alguns crentes. The sister took about 15 or 20 years to be sure of her salvation. A irmã precisou de 15 anos para ter certeza da sua salvação. So, of course, this is not normal.
Então, isso realmente não é normal, because maybe she was trying to have a feeling of being saved. porque talvez ela tentou ter a sensação ou o sentimento de ser salva, Or she wanted to see a change in her behavior, ou queria ver mudanças no seu comportamento, or she wanted to to um, to have a new character, something like that. ou queria ter um novo caráter, ou alguma coisa assim. And then after long 20 years, she finally got assurance of her salvation. E após 20 anos, finalmente teve certeza da But sua we salvação. don't need that, Nós não precisamos disso, because salvation is very, very simple. God make it very easy for you to be saved. porque a salvação é coisa muito simples. O Senhor fez isso muito, muito fácil para você ser salvo. You just believe in your heart. É só acreditar dentro do seu coração. You just confess, oh Lord Jesus. É só confessar o nosso Senhor Jesus. You don't have to do anything. Não precisa fazer nada. In fact, you can't do anything. Né? De fato, não pode fazer You nada. cannot buy salvation. Não pode You comprar cannot salvação. pay for Não salvation. pode pagar You para cannot isso. pay for your sins. Não pode pagar por So seus only pecados. you realize I can't do really nothing but trust in Jesus. That's it, you're saved. De fato, não pode fazer nada, é só acreditar, assim, você Then the está Bible salvo. says if you believe, you do have eternal life. A Bíblia diz que se você acredita, você tem If vida you eterna. believe that Jesus is indeed the Son of God, Se você acreditar que Jesus de fato é o Filho de Deus, that he died for our sins on the que cross, ele morreu para nossos pecados na that his cruz, blood is enough to purify us from all sin and all unrighteousness, então o sangue dele é suficiente para nos purificar de todos os you're pecados. saved. E você está It salvo. doesn't matter if you have feelings, Não faz diferença se você tem if sentimentos, you cried, se você chorou, or if you jumped for joy. It doesn't ou se matter você pulou de anything. alegria, Or if you were sleeping. ou se esteve dormindo. If you believe in the Lord, you're saved. Uma That's vez it. que acredita no Senhor, você está salvo. Then we have other people who are, after being saved, E tem outras pessoas que, depois de they ser salvos, are afraid of the possibility of losing their salvation. têm medo da possibilidade de perder a salvação. But the Bible is so clear, Mas a Bíblia é muito clara, because salvation is not just understanding something. porque a salvação não é apenas entender alguma coisa. Salvation is not only a change of behavior, Salvação não é apenas uma mudança no nosso it's comportamento. not coming to a meeting place and singing songs and praying prayers. Não é vir a nossas comunhões, fazer orações e cantar músicas. Yes, all this is included, of course, Claro que tudo isso incluso, but salvation is receiving something. mas salvação é receber algo. It is indeed the renewal of something, like the innermost part of our being, renewed. É uma renovação da nossa parte mais íntima dentro de nós. It is quickened, made alive. Está sendo revivada. That innermost part of us that connects with God, the Bible calls it our Essa spirit. nossa parte mais profunda que conecta com Deus. The Bible calls it our spirit. A Bíblia chama isso nosso espírito. And then life is put in our newborn spirit. E aí uma vida está sendo colocado no nosso espírito renascido. The name of this life is Christ. O nome dessa vida é Cristo. And Christ now is eternal life in our life. E agora Cristo é vida eterna na nossa vida. And he comes to us through the Holy Spirit. Ele vem a nós através do Espírito And Santo. he comes to remain forever. E ele vem para permanecer para sempre. So you don't need to be afraid. Então não precisa ter medo. Is it possible to be unborn in the natural life? É possível na vida natural de ser desnascido? No. Não. Is it possible to be unborn in spiritual life? É possível ser desnascido na vida So espiritual? that means you don't need to be afraid. Não precisa ter medo. So this passage here, very clearly, it's not a reference to this salvation or eternal life. Essa passagem claramente não é uma referência à salvação ou vida eterna. But then it must have another meaning here. Então precisa ter outro sentido.
If you go one verse ahead, verse 9, Se avançamos um versículo para versículo 9 do capítulo he 6, says, "But beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany salvation." quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. So then we should distinguish between salvation Assim, nós deveríamos fazer a distinção entre salvação and things that accompany salvation. e as coisas que acompanham. I will give you a few examples later, Depois vou lhe dar alguns exemplos. but then it's very important Mas é muito importante that we understand that you have salvation in the Bible que nós entendemos que tem salvação na Bíblia and you have the great salvation. e que tem a grande You salvação. see? So when you speak only of salvation, it is the basics, it's being born again. Quando fala apenas da salvação, é básico, é ser renascido. And when you speak of great salvation E quando fala da grande salvação, or things that accompany salvation, ou as coisas que vêm junto com a you salvação, are speaking of other things that will be added unto your salvation as you get more mature. você fala dessas coisas que vêm acrescidas à sua salvação no seu caminhar e que você se torna mais maduro. For example, when I was younger, Por exemplo, quando eu era mais jovem, I hated childhood. eu odiava a infância. There's so many things you cannot do, right, as a child. Tem tanta coisa que você não pode fazer como So criança, many limitations, tantas right? limitações. But then one day when you are adult, Mas no dia que você se torna adulto, what a freedom. que Right? liberdade. You can work, you can make money, you can Você have pode friends. trabalhar, ganhar You- dinheiro. You don't need to give account to anybody. Não precisa prestar conta. Não, não concordo. Não pode. No, no. Não precisa prestar contas para ninguém. Until you get married. Até vai ser casado. No, but the point is, you see what I mean? Você vê o que eu quero dizer? So you have the basic initial salvation, receiving the life of Christ in your life. Okay, but this is the beginning. Então, você tem de fato a salvação quando recebe a vida de Cristo na sua vida, mas isso é só o início. God expects we achieve full maturity. Mas o Senhor espera que nós chegamos à maturidade completa. He expects this life of Christ may really grow in us. Ele espera que essa vida de Cristo em nós cresça em nós. And we abandon this baby stage and go to adulthood. E que nós deixamos de ser bebês para nos tornarmos adultos. We not only receive and receive and receive, but then we are able to cooperate with God. E não é apenas nós recebemos, mas também cooperar com Deus. Not only drinking milk, Não só beber leite, but also solid food. mas também poder absorver alimento sólido. You know, milk is white. Você sabe, leite é branco. It's always the same taste. Sempre tem o mesmo gosto. And you know, milk has a substance called lactose. E no leite tem uma substância que chama lactose. And if you're intolerant to lactose E se você é intolerante à lactose and you eat that milk, e você absorve leite, you are in trouble. você tem problemas. Because we're not made to eat milk the whole life, you see? Porque nós não fomos concebidos para tomar leite a vida inteira. So milk is a wonderful, it is a very impressive food. Leite é maravilhosa, é um alimento impressionante, Because it is able to supply everything you need. porque pode suprir tudo que você precisa In the first years of your life. nos primeiros Sim. anos da sua vida. It is right to drink, to eat milk when you are a baby. É correto tomar leite quando você é um bebê. It is necessary. É necessário, It is recommended, é recomendado, but it is not enough. mas Esse não é o é, point. não é suficiente. One day, sooner or later, Um dia mais tarde, um Well, dia you have to eat
solid food. Você precisa comer alimento sólido. You have to grow in the knowledge of our Lord E Jesus precisa Christ. crescer no conhecimento do Senhor Cristo. Have to leave behind those things that should be left behind E deixar para trás as coisas que deveriam ficar para and trás. go on E to avançar maturity. para a maturidade. Grow in our Lord Jesus E Christ. crescer no nosso Senhor Jesus Cristo. So, and know the things that accompany salvation. E conhecer as coisas que acompanham salvação. We've mentioned yesterday, like you have to know about the kingdom. The word of the kingdom is fundamental. Nós aprendemos ontem como você tem que saber do mundo do reino, que é fundamental, The word of the Ah. kingdom, da palavra do reino, this is just the beginning. que é só o início. One day you have to really know of the mystery of the kingdom. Um dia você tem que saber do mistério do reino. Our Lord said, if to Nicodemus, you have to be born again in order to see the kingdom. O nosso Senhor fala para Nicodemos que você precisa renascer para ver o reino. And then in the second time, he said, you have to be born again in order to enter into the kingdom. E no outro tempo ele fala você precisa ser renascido, você precisa renascer para entrar no reino. So just seeing the kingdom is not enough. Então, portanto, só ver o reino não é suficiente. Just seeing the kingdom by being born again, you can see the kingdom. Só você já vê o reino sendo renascendo, But in order to enter in the kingdom, mas para entrar no reino, you have to be mature. você precisa chegar à maturidade. You have to be grown up. Você precisa ser crescido. You have to be an overcomer. Você precisa ser um vencedor. So, where does the writer of the book of Hebrews get this warning here? Então, de onde que o autor desse livro de Hebreus recebe essa advertência? Remember, we've mentioned about the importance of context. Lembrem que nós falamos da importância do contexto. So, if you had read the whole book of Hebrews, Assim, se você leu o livro inteiro de Hebreus, you would discover that in the previous 5 chapters, você teria descoberto que nos prévios 5 capítulos, the writer of the book of Hebrews, he quotes at least 14 different passages of the Old Testament. o autor do livro de Hebreus cota pelo menos 14 vezes o Velho Testamento. And the examples he gets is from the experience of the people of Israel leaving Egypt, crossing the desert, going to Canaan. E os exemplos que recebe são sobre o povo do Egito, de Israel, vivendo no Egito, saindo, Crossing the desert cruzando o deserto and going to Canaan. e entrando em Canaã. And we know that this is a wonderful illustration of our path as Christians. Nós vemos que isso é uma maravilhosa ilustração do nosso caminhar como cristãos. They were dead in sin, trespassing in sins in Egypt. Eles eram mortos no Egito, They were dead in their sins mortos nos seus and pecados trespasses. e nos seus traspassos. And then they were received life by believing in the blood of the Lamb. Depois receberam vida em acreditando no sangue do Cordeiro And then they were led through the desert. e foram levados a passar o deserto, And cruzar o deserto. one day they would achieve the land of Canaan. E um dia iam atingir a terra de Canaã. And spiritually speaking, this is our story, right? E espiritualmente isso é a nossa história. We were dead in the world. E nós éramos mortos no mundo. Then we were born again by believing in the blood of our Lord Jesus E nós Christ. renascemos acreditando no sangue do nosso Senhor Jesus Then we Cristo. started that journey through the desert E começamos essa jornada através do deserto, until one day we got to the promised land. até um dia chegarmos na terra prometida. It is a land of rest. É uma terra de repouso, It is a land of fullness. uma terra de completude, plenitude. It is a land of blessings. Uma terra de bênçãos, It is a land of safety.
uma terra de segurança, It is a land of lots of abundance and riches. uma terra abundante e rica. And spiritually speaking, then the land of Canaan, the land of promise, means the riches of our Lord Jesus Christ. E espiritualmente falando, essa terra de Canaã quer dizer as riquezas de Jesus Cristo. From our point of view, it speaks of having the fullness of our Lord Jesus E do Christ. nosso ponto de vista, fala da plenitude de Jesus. And then we see that this is a lesson for us. E nós vemos que isso é uma lição para nós. And then when the people of Israel left Egypt, E quando o povo de Israel deixou o Egito, indeed they were enlightened de fato foram iluminados, because they were in darkness. Remember, they were in the darkness of idolatry. porque estavam na escuridão da idolatria. They didn't know the true God. Não conheciam o verdadeiro Deus. They didn't have the law of God. Não tinha a lei de Deus. They didn't have the way of approaching God through the sacrifice. Não tinham um caminho para chegar a Deus através do sacrifício. They didn't have God's house in their midst, God's presence in their midst. Não tinha a casa de Deus no meio entre eles. But one day, thanks to the Lord, they were enlightened. Mas algum dia, graças a Deus, eles foram iluminados. They saw the light. Eles enxergaram a luz And then they started their journey through the desert. e começaram sua jornada cruzando o deserto. And this corresponds to as Christians, as our experience of being born again. Isso corresponde à nossa experiência cristã de renascer. de Before being renascimento. born again, we were in darkness. E antes de renascer, nós estávamos na escuridão. We didn't know where we were going. Nós não tínhamos rumo, We didn't know where we were coming from. a gente não sabia de onde We had no estávamos proveniendo, hope, não tinha esperança, no future. e não tínhamos futuro. Now it begins a wonderful journey with the Lord. E agora nós começamos nossa fantástica jornada com o Senhor. And then when the people of Israel was walking in the desert, leaving Egypt, going to the land of Canaan, E quando o povo de Israel deixou o Egito, atravessou o deserto e chegou na terra de Canaã, they have to have food. eles tinham que ter alimento. And since they cannot cultivate in the desert, right? E como você não pode cultivar nada no deserto, So God gave them food from heaven. então Deus lhes deu comida do céu. They tasted the heavenly gift. E eles provaram o presente celestial. And then we, believers, we get the bread of life, our Lord Jesus Christ. E nós, crentes, nós recebemos o pão de vida do nosso Senhor Jesus. Then also they didn't have water. Eles também não tinham água. And then God provided them water from that rock that was cleft. E Deus providenciou água através dessa rocha fendida. We as Christians, likewise, we have the water of life. Water is a symbol of the Holy Spirit. Nós cristãos temos a água da vida, que é similar ao Espírito Santo. So you see that this description here is really like the experience of the people of Israel in the desert. Essa descrição aqui, então, nós vemos que é muito similar do que o povo de Israel saindo do Egito viveu. And they have tasted the good word of God. Eles provaram a boa palavra de Deus. You know, they got the revelation. E você sabe, eles receberam revelação. They got the 10 commandments. Receberam os 10 mandamentos. They got the book of the covenant. Eles receberam o livro da aliança. They got the instructions about the priesthood. E receberam instruções sobre sacerdócio. They got instructions about the temple or the tabernacle. Receberam instruções sobre o templo, o tabernáculo. They got instructions on how to approach God through the sacrifice. E receberam instruções como aproximar Deus através do sacrifício. They received instructions on how to live a holy life. E receberam instruções como viver uma vida santa. They learned how to deal with their children and their wives and husbands. Aprenderam como lidar com suas crianças, esposas e esposos. They learned how to live in a righteous way in society.
E aprenderam também como viver de maneira justa na sociedade. They learn how to eat like clean food, healthy food. Aprenderam também a como comer alimento puro, limpo. They got a revelation of the God of heaven. Receberam a revelação do Senhor do céu. And of Deus do céu. course, they tasted the word of God, E é claro que eles provaram a palavra de Deus, the good word of a God. boa palavra de Deus. So again, this can be used in reference to their experience. De novo, isso nós podemos usar nos referindo à sua experiência. And it is, of course, can be a good comparison for what we as Christians experience. E, de fato, pode ser uma boa analogia com aquilo que nós experimentamos como cristãos. And then he speaks of the experience, the powers of the coming age. Depois fala da experiência do poder da idade, da power, Coming coming age. age, do tempo a vir. Ah, sim, do mundo vindouro. So you see, they've walked for about 40 years in the desert. Nós vemos que eles andaram uns 40 anos no deserto. So most of us maybe won't be able to walk 3 days in the desert. Talvez a maioria entre nós nem andaria mais de 3 dias no deserto. You know, recently in Brazil, we've had a huge tragedy there. Recentemente nós tivemos uma grande tragédia no Brasil. Most of you know that the rain that should have rained in 8 months fell down in 3 days. No sul do Brasil caiu chuva, tanta chuva como normalmente em 8 meses, caiu em 3 dias. So you have no idea the amount of problems that 3 days of rain have caused in that region of Você Brazil. não imagina com essa quantidade d'água, 3 dias de chuva, os problemas que criaram. Because we are used to just go to open the tap and get water, Estamos acostumados a abrir a torneira e receber água, and then we take a shower, depois tomamos uma ducha, then we drink water, bebemos água, we lay in our bed and sleep comfortably. nós deitamos na cama e dormimos confortavelmente. But can you imagine almost 2 million people for 40 years in a desert? Imagina 2 milhões de pessoas Yeah, about- no deserto durante 40 anos. So being preserved her health. E mesmo assim foi preservado sua saúde. What a miracle. Que milagre! So they really experienced something extraordinary. Eles realmente experimentaram algo extraordinário. No, the desert can be very hot during the day, extremely hot. O deserto pode ser extremamente quente durante o dia And it can be extremely cold. e muito frio night. durante a noite. Sometimes if the window is open there, I get some feeling in my body. Às vezes, quando a janela está aberta, eu sinto meu corpo. It was not so formally, but now lately something has changed. Antes não era assim, agora algo mudou. But don't laugh, you will get there. Don't laugh. Vocês também vão chegar lá. I could go in and out in sun and snow and nothing happened. But now you open the window. Antes podia entrar, sair, nada acontecia, agora fico preso imediatamente. So you see that what a miracle that people could live for 40 years Então, foi um milagre que esse povo sobreviveu 40 anos no deserto. at the hot time, weather, cold weather, No tempo quente e frio, in the darkness, no escuro, during the day, durante o dia, and they were kept healthy and safe. e foram mantidos saudáveis e seguros. Somehow they were experiencing something that is not of this age. Talvez experimentaram algo que não era deste tempo. This is something of the coming age. É alguma coisa do mundo vindouro. I don't know if you ever stopped to think that how we are kept safe in such a unhealthy world. Não sei se você já parou para pensar como nós somos preservados nesse mundo inseguro. If you know how many people get cancer,
Você pensa quantas pessoas têm câncer and you don't get cancer. e você não tem, Do you see my point? você vê? So how many people are poisoned by the air pollution? E quantas pessoas são envenenadas por a poluição do ar? And some of you have lived in such an environment for 50 years. E alguns entre nós, ou de vós, já viveram assim durante 50 anos, Health years. With health. com saúde. You don't know where is the door of the hospital. E não sabe onde está a porta do hospital. Someone asks you, where is the hospital? I don't know. In the door, even E você nem sabe onde está o hospital. 50 years, you never have even a nail in your food with a problem. You see? 50 anos sem nenhum problema na sua comida. This is not natural. Isso não é natural. This is super. Isso é Natural. super natural. When we Christians have a healthy life in such an healthy environment, Quando nós cristãos temos uma vida tão saudável, num ambiente tão pouco saudável, this is not the normal for this environment we are living in. não é a norma para esse We are ambiente que estamos tasting vivendo. powers of the coming age. Estamos provando o poder do mundo vindouro. So we see that in this description here, Você vê nessa descrição, indeed applies to the experience of believers. de fato, ela se refere à experiência de crentes. So we are 100% sure that this is referring to Christians. Nós temos 100% certeza que se refere à And vida we de are cristãos. 100% sure that this is based on the Word of God. E temos 100% certeza que está baseado na palavra de Deus. Open with me the book of Corinthians, 1 Corinthians. Abra comigo o primeiro livro de Coríntios, Chapter 10. capítulo 10. And here you're going to see how we have a biblical basis for using the experience of the people of Israel to Aqui describe nós- the experience of a Christian. Aqui nós temos um exemplo da experiência do povo de Israel para descrever a experiência da vida de um cristão. And then how we can use the warnings to the people of Israel to warn a Christian. E como nós podemos usar as advertências do povo de Israel para o cristão. For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, And all ate the same spiritual food. com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual And all drank the same spiritual drink. e beberam da mesma fonte espiritual, For they were drinking from a spiritual rock which followed them. porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, And the rock was Christ. e a pedra era Cristo. So here we all know that this is a symbolic language referring to some facts of Christian life. E nós sabemos aqui que isso é uma linguagem simbólica sobre alguns fatos da vida cristã. Passing through the sea speaks of the baptism. Passar pelo mar fala do batismo, Baptism in the cloud, baptism in the Holy Ghost, Holy Spirit. passar na nuvem é batismo no Espírito Santo, Eating spiritual foods, eating our Lord Jesus Christ is the bread of life. comendo comida espiritual, Jesus Cristo é o pão da vida. Drinking the spiritual drink means of the experience with the Holy Spirit. Beber bebida espiritual é a experiência com o Espírito Santo. And all this is available to us because our Lord Jesus Christ died on the cross. E tudo isso, nós temos acesso a tudo isso porque Jesus morreu na cruz. And the spiritual rock which followed them is the presence of our Lord Jesus Christ
surrounding us, protecting us. E a pedra espiritual que o seguia era a pedra, é Jesus Cristo que nos tornamos que ao nosso redor. So speaks of a very solid spiritual experience, Isso fala de uma sólida experiência espiritual, really being born again. de realmente nascer de novo. Not only a professor, I would like to say someone who professes, how they like to say, Não é only someone who confesses and never had an experience. No, no, no. não é apenas uma pessoa que confessa sem experiência. Yes. Nevertheless, verse 5, Mas versículo 5, entretanto, with most of them, God was not well pleased. Deus não se agradou da maioria deles. Do you see this very important point here? Você vê esse ponto muito importante? With most of them, God was not well pleased. Com a maioria deles, Deus não não se agradou. And the Bible says that most of them died in the desert. E também diz que a maioria deles morreram no deserto. Do you see the very strong words in these parallel passages? Pode ver que são palavras muito fortes nessa passagem paralela. Now, of course, if you go to the history, De fato, se você vai na história, especially in the book of especially in the book of Numbers, especialmente no livro de Números, we will see that out of the 2 million people that were counted or left Egypt, você vê que entre as 2 milhões de pessoas que foram contadas e deixaram o Egito, only 2 entered Canaan. Do you see? só 2 entraram no Canaã. Out of 2 million, De 2 milhões só entraram 2. only 2 entered Canaan. Entraram em Canaã. Do you see that point? Yes. One of them is Joshua. Deles é Joshua The other of them is Caleb. e o outro é Caleb. Joshua was an elderly person, very old one, Joshua era mais velho and Caleb was elderly one, Caleb era ancião and Joshua a very young one. e Joshua muito jovem. What happened to all the others? O que aconteceu com os outros? They died Morreram in the desert. no deserto. See? They had seen the powerful works our God has done in Egypt. Eles tinham visto as obras poderosas que Deus fez no Egito. They had seen those so-called 10 plagues of judgment that God brought on the Egyptians. Eles viram as 10 pragas que Deus deslançou no Egito. They saw the sea opening before them. Eles viram o mar abrir na frente deles. They saw Pharaoh, the army of Pharaoh, drawn under the waters. Eles viram como o exército do faraó pereceu debaixo d'água. They saw all the firstborns of the Egyptians, even of the animals, die by the angel of the death. Eles viram os primeiros nascidos no Egito morrerem They saw their own firstborn being preserved from death by e eles faith, viram seus primeiros nascidos serem preservados da morte. by faith in the blood of the Lamb. Por fé no sangue do Cordeiro. They saw bread fall down from heaven Eles viram pão cair do céu for 40 years. durante 40 anos. They saw water coming out of a rock. Eles viram a água sair da rocha. They saw a cloud of fire in the night, leading them on the way. Viram uma nuvem de fogo as guiando na noite. They saw a cloud protecting during Viram the day. uma nuvem de nuvens os protegendo durante o dia. They saw so many miracles. Viram tantos milagres. But when they got to a point in their journey Mas quando chegaram a um certo ponto na sua jornada, called Kadesh Barnea, chamado Kadesh Barnea, Kadesh Barnea, where they should have entered into the promised land.
E quando deveriam ter entrado na terra prometida, they refused to go on. eles recusaram-se de continuar. First, they said, the Lord had already said, the land is good. Eles falaram que o Senhor tinha avisado, ou já falado que a terra seria boa. It is a land of fullness, Seria uma terra de plenitude, plenty of food, com muita comida, protection, proteção, good drink. boa bebida So everything, rest, protection from the enemies. e proteção dos inimigos. But they didn't believe the word of God. Mas não acreditaram na palavra de Deus. They had to see with their own eyes. Eles tinham que ver com os próprios olhos. And they kind of formed a small committee and said, oh, let's check if what God is saying about this land is really true. E formaram um pequeno comitê e combinaram de ver se o que o Deus falava era verdade. So they sent 10 so-called spies. E mandaram uns espiões. Pardon? Yes. So when they got there, E mandaram 12 espiões. E quando chegaram lá, the spies saw that indeed the land was good. eles viram que de fato a terra estava boa. Indeed, honey and milk. Que tinha leite e mel. Beautiful land. Uma terra linda. Oh, with mountains, with everything you can imagine. Lindas montanhas e tudo que pode imaginar. But then, E depois, they also see giants. mas só eles também They see- viram They gigantes. saw difficulties. Só problemas. They saw the need of growth to go to that land. Eles viram a necessidade de crescimento para ir nessa They saw terra. the need of having responsibility. Eles viram que a necessidade de ter responsabilidade. Until now, they only opened their mouth like a baby and food was put in their mouth. Até agora, eles estavam apenas abrindo sua boca igual bebê, eles receberam comida. Oh, I'm hungry. Aí eu tenho fome. Wow, the baby does wow. O bebê faz, uau, esse And não then- produz, não. And then here comes bread. Aí vem a comida, vem o pão. Oh, I'm thirsty. Tenho sede. Wow. Uau. Then here comes water. E So you- água. So when in the desert, if I'm not mistaken, there were 10 times they murmured against God. E eles murmuraram 10 vezes contra Deus. Oh, my life is hard. Oh, minha vida é difícil. Oh, my wife is a witch. Oh, minha mulher é uma bruxa. Oh, my husband is, I don't know. O meu marido é Oh, my boss, I don't know. meu chefe é não sei o quê. My work, you see, they complain for everything and for Eles anything. reclamaram para tudo. They never realized Nunca that in re- all those 40 years, they never realized until then, nunca se deram conta que até lá nothing was lacking. You see? nada estava lhes faltando. It was not easy, Não era fácil, but they have everything they needed to go on. mas You see? tinham tudo o que precisavam para avançar. So there is one expression here that I like to mention Tem uma expressão aqui que eu gostaria de mencionar, that many Bible students, que muitos estudantes da Bíblia, if you go to Hebrews chapter 6 again, se volta para Hebreus capítulo 6, you have an expression in verse, let me see, verse 3. Okay? pera. Eu procurando. Hebrews chapter 6, verse 3. Hebreus capítulo 6, versículo 3. And this we will do if God permits. Isso faremos se Deus permitir. So many people don't understand here, right? Muitas pessoas não entendem isso, Because the writer to the Hebrews says, okay, we should leave the elementary teachings about Christ, porque o autor de Hebreus fala aqui Verse no versículo 1 que nós devemos abandonar os ensinamentos elementares, then Cristo, you should press on to maturity, e of que deveríamos perfection. avançar para a maturidade e perfeição, You should not lay again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. e não deveria lançar novamente a base de arrependimento de obras mortas Not e da again fé em Deus, instruction about washings and laying on of hands, no. nem as outras distrações como a imposição de mãos.
And also, don't go back to these teachings of resurrection of the dead and eternal judgment. E No. não voltar para os ensinamentos de ressurreição, etc. But go to the maturity, go to perfection. Mas avançar para a perfeição e maturidade. But then the Bible students don't understand why he said, and this we will do if God permits. Mas os estudantes não entenderam aí o versículo 3, isso faremos se Deus permitir. That doesn't make sense, right? God asks you to go on, and maybe he may not permit you to go on. Do you Que see não my faz point? sentido que ele te peça de avançar e ao mesmo tempo só pode fazê-lo se ele permitir. But these brothers didn't understand what happened here Eles não entenderam, esses irmãos não entenderam o que acontece aqui, because they forgot of the context. porque esqueceram-se do contexto. And if you read the book of Hebrews, E se the você whole ler book, o livro inteiro de Hebreus, you will see that one of the key words is the word today. você vai ver que uma das palavras-chave é a palavra hoje. That means, how do you know that we can go on to perfection? How do we know that God is allowing us to go on? E como podemos saber que o Senhor nos permite de avançar? It's simple. É simples. Are you breathing? Você está respirando, That means you're alive. isso quer dizer que você está vivo. Are you alive? Você está vivo You still have time. e quer dizer que você ainda tem tempo. Tomorrow is over. Don't cry. Can't do anything about yesterday. Yesterday. About yesterday. Ontem já passou. Oh, you're all awake, okay? Oh, very good. Nobody's sleeping today. Very good. In the afternoon is a little bit different. Okay. So tomorrow, yesterday is over, right? Então, ontem já passou Tomorrow hasn't yet come yet. e amanhã ainda não chegou, não aconteceu. So if you have today, Então, se você só tem hoje, if you have today, se você tem hoje, God is allowing you to go on. isso quer dizer que Deus te permite continuar. Thanks the Lord. Graças a Deus. Now, and then we see in the 1 Corinthians chapter 10, Depois nos vemos no livro 1 Coríntios capítulo 10, how the people of Israel indeed was protected in the journey, como o povo de Israel de fato estava sendo protegido na sua and jornada, how they refused to enter into the promised land como eles se recusaram de entrar na terra prometida, because they were afraid of the difficulties. porque tinha medo das dificuldades, They were afraid of the giants, tinha medo dos gigantes. and they said, "We won't go on." Eles falaram, a gente não vai continuar. And they said, let us raise another leader. E vamos eleger um outro líder. Let us go back to Egypt. E vamos voltar para o Egito. But they forgot Eles esqueceram-se that in order to get to that point, que para chegar nesse ponto, they had to cross the sea. tinha que cruzar o mar. It's impossible to cross that sea. E é impossível cruzar aquele mar. So you cannot go back. Então você não pode voltar, You cannot be unborn. você não pode ser desnascido. So Assim, they had to go on. eles tinham que continuar. Now in verse 6, chapter 10, verse 6. De Coríntios ou Hebreus? Corinth. Então, 1 Coríntios, versículo 6 de capítulo 10, It says, "Now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved." versículo 6 diz: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Do you see here? Você vê? So those things that happened to the people of Israel in the desert Então, essas coisas que aconteceram ao povo no deserto are examples for us. são exemplos para nós. Who? Us. Who? Quem? Who us? Não entendi. Are examples to whom? Ah, exemplos para quem? Aqueles. To us. São exemplos para quem? Para nós. Is it okay?
Sei. Não entendi. Is it charging? It must be, right? Yeah, it should be. Yeah. Oh, okay. Thank you. Yes. You see, so those things that happened with the people of Israel Então, essas coisas que aconteceram ao povo de Israel are examples to whom? são exemplos para quem? To us. Para nós. That's what's written here. Isso que está escrito aqui. Now, these things happened as examples for us, Então, essas coisas aconteceram como exemplos para nós, examples for the believers. exemplos para os crentes. This is a word in the New Testament. Isso é uma palavra do Novo Testamento. The New Testament is for the believers. O Novo Testamento é para os The crentes. Jews don't believe in the New Testament. Os judeus não acreditam no Novo The Testamento. unbelievers don't believe in the whole Bible. E os não crentes não acreditam na Bíblia inteira. Only we believe in the New Testament. Só a gente, crentes, acreditamos no Novo So Testamento. this is a warning for us. Então, isso é uma advertência para nós. Unfortunately, it is a possibility for us. Infelizmente, é uma possibilidade para nós. So he says, do not be idolaters, Então, ele fala, não sejam idólatras, as some of them were, como alguns deles eram, as it is written. I'm reading verse 7. porquanto está escrito: The people sat down to eat and drink and stood up to play. o povo assentou-se para comer e beber. Nor let us act immorally, as some of them did. Desculpe. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E agora, versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, As some of them did, como alguns deles o fizeram, and 23 died e caíram num só dia 23.000. in one day. Nor let us try the Lord, Não Verse nine. ponhamos versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, as some of them did, como alguns deles já fizeram, and were destroyed by the serpents. e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nor grumble, Nem murmureis, as some of them did, como alguns deles murmuraram, and were destroyed by the destroyer. e foram destruídos pelo exterminador. Now, these things happened to them as an example, Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos and they were written for our instruction, e foram escritas para a advertência nossa, upon whom the ends of the ages have come. de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. No temptation has overtaken you, but such as is common to man, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, and God is faithful, mas Deus é fiel who will not allow you to be tempted beyond what you're able, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. but with the temptation will provide the way of escape also, Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. so that you will be able to endure it. Yes. So then we come back to Hebrews Voltemos para Hebreus chapter 6. capítulo 6. Now we know that this word is for us. Agora nós sabemos que essa palavra é para nós, It is a word of encouragement, é uma palavra de encorajamento, because we want to be among those who entered the promised land. porque nós queremos estar entre esses que entraram na Terra Prometida. I don't know if you realized Não sei se você realizou that God had promised that the people of Israel would enter, or the descendants of Abraham would enter the promised land. He que promised. Deus tinha prometido que os descendentes de Abraão entrariam na Terra Prometida. So even if among 2 millions only 2 entered,
Assim, mesmo que entre 2 milhões apenas 2 entraram, if you look, you will see that formerly the descendants of Abraham were in Egypt, se você olhar, você vai ver que formalmente, antes 2 milhões dos descendentes chegaram no Egito, and afterwards, descendants of Abraham were in the promised land. e depois descendentes de Abraão se encontraram na Terra Prometida, It is true, only two, right? mas apenas 2. But the word of God was fulfilled. Mas right? mesmo com 2, apenas 2, a promessa de Deus foi cumprida. Do you see my point? Você entende? There were descendants of Abraham in Egypt formerly. Os descendentes de Abraão formalmente no Egito. Now they are in the land, the promised E land. agora estão na Terra Prometida. God fulfilled his word. Mas Deus cumpriu sua promessa. Even though most of them fell down in the desert, Mesmo que a maioria deles pereceram no deserto, two, 2 finally, finalmente God, the promised chegaram land, na Terra Prometida. exactly as God had promised. Exatamente como Deus prometeu. Now think what would happen. This is a Pense very o, interesting point. pense o que aconteceria If those two hadn't been faithful, se esses 2 não tivessem sido fiéis. the all-powerful God, O poderoso Deus, the all-powerful God, o todo-poderoso Deus, would not have been able to fulfill his promise. Do you não see teria, this point? não teria sido capaz de cumprir sua promessa. Those two had to say yes to God. Esses 2 tinham que falar sim a Deus. They have to be faithful. Eles tinham que ser fiéis. They had to move on to maturity, no Eles matter tinham what. que avançar para a maturidade. Because if they didn't, Porque se não tivessem, the whole purpose of God would have failed. o propósito inteiro de Deus teria Now, falhado. do you see the importance of those who grow? Você vê a importância desses que crescem. Now, do you see the importance of the suffering? Agora você vê a importância do sofrimento. Do you see the importance of taking your cross? Você vê a importância de pegar sua cruz. Do you see the importance of not looking at the enemies or difficulties or Você- giants, but go on unto maturity? Você vê agora a importância de não olhar para as dificuldades gigantes, mas de continuar para seu crescimento, para a maturidade, Because in a sense, porque de alguma maneira God believes in you. o Senhor acredita em você. When God allows such a strong temptation to come into your life, Quando o Senhor permite uma tentação tão forte de entrar na so sua many vida, difficulties nobody can understand, com tantas dificuldades que ninguém entende, it's because God believes in you. é porque Ele acredita em você. He knows that no matter what, Ele sabe que, seja o que for, you will be faithful. você vai ser fiel. Thanks the Lord for those two. Faithful Nós agradecemos o Senhor para estes 2 Who were faithful. que foram fiéis. Now, when we mention those things that accompany salvation, Quando mencionamos as coisas que acompanham a salvação, we mentioned salvation nós mencionamos salvação and the great e salvation. a grande salvação. Here in verse 9, chapter 6, Hebrews chapter 6, verse 9, Aqui em Hebreus 6, capítulo 6, it versículo says, 9, "But beloved, we are convinced of better things concerning you, fala ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. So you see that in the Bible you have good things, Se você vê na Bíblia, tem coisas boas, but God doesn't want you and me to remain with the good things alone. mas o Senhor não quer que você e eu permanecemos apenas com as coisas boas. He wants us to go to the better things. Ele quer que a gente vá para as coisas melhores. Not only salvation, Não só salvação, but things that accompany salvation. mas as coisas que acompanham a salvação. Not only being born again, Não somente renascer, but also entering into the kingdom. mas também entrar no reino. And then he said a very positive word here.
So we are convinced of better things concerning you, verse 9. Aí, versículo 9, estamos onde? Versículos. Chapter 6, verse 9. Capítulo 6, versículo 9. But beloved, we are convinced of better things Ah, concerning sim. you Amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores and things that accompany e salvation, pertencentes à salvação, though we are speaking in this way. ainda que falamos desta maneira. So it means God really gives this warning, Isso quer dizer que Deus realmente dá a sua advertência, but his expectation is that they would do really better. mas a sua expectativa é que vão fazer muito melhor. And in verse 11, you have, and we desire that each one of you show the same diligence. Versículo 11, aí fala: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, So as to realize the full assurance of hope until the end. para a plena certeza da esperança. So we have salvation, great salvation. Nós temos salvação e grande We salvação, have life, we have abundant life. e nós temos vida e vida abundante. We have things, we have better things. Nós temos coisas e coisas melhores, Good things and better things. coisas boas e coisas melhores. And here we have hope Aqui temos esperança and full assurance of hope. e plena certeza da esperança. And we know that all this going on of the people of Israel into the land of Canaan has at least two meanings. E nós sabemos que este entrar do povo de Israel na terra de Canaã tem pelo menos dois sentidos. One meaning is that indeed means you achieved maturity. O primeiro sentido é que, de fato, você atingiu maturidade You are experiencing the fullness of our Lord Jesus Christ. e que está experimentando a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. And the other meaning is that God has got something. E o outro sentido é que Deus tem algo. You see, the people got the land of rest, O povo ganhou a terra de repouso and God got a kingdom. e Deus ganhou um reino. So this land of Canaan Então, essa terra de Canaã is also the picture of a coming kingdom. também é a imagem do reino a vir, And do if our, mundo vindouro. if our interpretation is correct, E se nossa interpretação for correta, this kingdom will last 1,000 years. este reino durará 1000 anos. And if our this is written in the book of Revelation, chapter 20. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20. And if this interpretation is correct, and I think it is, Se essa interpretação for correta, eu acredito que é, you see that there is a possibility of staying out of this kingdom, e você vê que é possível ficar fora desse reino, according to this word. de acordo com esse mundo. Yes, we may be saved, may have tasted the heavenly gift, Ele pode ter nos salvo e nós podemos ter provado do dom celestial, you might have been enlightened, pode ter sido iluminado, you might even have tasted of the powers of the coming age, pode até ter provado dos poderes do mundo vindouro, and even so, for lack of perseverance, mas por falta de perseverança, not achieve the kingdom. não ter atingido o reino. May the Lord help us Que o Senhor nos ajude to take that decision today, de tomar essa decisão hoje, not stay where we are, de não permanecer onde estamos, move on, mas de avançarmos, not aimlessly, não sem rumo, move on to Christ. mas avançar na direção de Cristo, Keep your eyes on Jesus. de manter nosso olhar em Jesus, Don't look nowhere else. Or no não one olhar else. para outro lugar, Keep your eyes on Jesus. de continuar olhando para Ele, Let Jesus be your everything.
Que o Jesus seja o seu todo. Let the life of Jesus really increase in your life, the life of Christ, E que deixa crescer a vida de Cristo dentro de você. and that our own life may decrease. E que nossa própria vida diminui. We are not that important. Nós não somos tão importantes. We are not that beautiful. Nós não somos tão lindos. But Jesus is important. Mas Jesus é importante. His life is important. A sua vida é importante. Now, in the first Peter No primeiro Pedro, chapter 1, você me faz aprender a ordem dos livros, né? Primeiro Pedro, capítulo 1. it says, verse 3, Capítulo 1, versículo 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Peraí, que eu acho que estou falando aqui. First Peter. Não, sim. First Peter chapter 1. Sim. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre nós, to obtain an inheritance which is imperishable para uma herança incorruptível, and undefiled, sem mácula, and will not fade away, imarcessível, reserved in heaven for you. reservada nos céus para You vosotros. see, not here, Você vê, não Not now. é aqui, não é agora, but in heaven, mas no céu, in the future, no futuro, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Not the salvation revealed in the past, Não a salvação revelada no but passado, a salvation to be revealed in the last time. mas a salvação a ser revelada no último tempo. In this you greatly rejoice, Nisso exultais, even though now for a little while, embora no presente, por breve tempo, if necessary, se necessário, you have been distressed by various trials, sejais contristados por várias provações, so that the proof of your faith, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, being more precious than gold, muito mais preciosa do que o ouro perecível, which is perishable, even though tested by fire, mesmo apurado por fogo, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. redunde em louvor, glória e honra Sim. na revelação de Jesus Cristo. You have faith, Você tem fé and you have a tested or approved faith, proven E and você- approved faith. e você tem uma fé provada e aprovada. Only faith is gold. Só fé é igual ouro. This is when I realized I was rich one day. Isso quando me dei conta que estava rico So dia. you may not have like this earthly metal gold, right? E não pode não ser igual esse metal Maybe you don't have gold at home. mundano. Do you have gold at home? A lot. Você tem ouro em casa? You see, if you have faith, you have gold. You're rich. Se você tem fé, você é rico. But he's not speaking only about gold. Mas ele não está falando só de ouro. He's speaking of a refined gold. Ele fala de ouro refinado, All the impurities are removed. com todas as impurezas que foram removidas, Much more valuable que gold. valem muito mais. So he says in verse 7, so that the proof of our faith be more precious than gold which is perishable. Verse Assim 7. ele fala no versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro Even perecível, though tested by fire, mesmo apurado por fogo, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. And though you have not seen him, A quem, versículo 8, a quem não havendo visto, you love him. amais, You love him. amais.
And though you do not see him now, no qual, não vendo agora, but believe in him, mas crendo, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls. obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Remember, we mentioned salvation. Lembre que nós mencionamos salvação. Initial salvation is salvation of your spirit. A salvação inicial é salvação do seu espírito. Final salvation is salvation of your body. A salvação final é a salvação do seu corpo. Current salvation is salvation of your soul. E a salvação corrente atual é da sua alma. Oh, what a great salvation. Isso é grande salvação. Verse 10, as to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. Verse 11. Versículo 10, 10 and 11. 10 and 11. 10 e 11 de 1 Pedro, capítulo 1, foi a respeito desta salvação que os profetas indicaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Now, 2 Peter chapter 1. Agora, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, Verse 2. versículo 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seeing that his divine power has granted to us. Visto como, pelo seu divino poder, nós têm sido doadas Everything pertaining to life, number 1. todas as coisas que conduzem à vida, And godliness, number 2. e piedade, número 2. Through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Pelo conhecimento completo daquele que nos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não, está errado aqui. Desculpe. Verse 3. A piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. You see, glory, number 1. Glória, número 1. Excellence, number 2. Excelência, número 2. Verse 4. Versículo 4. For by these he has granted to us his precious and magnificent promises. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Now you have precious, number 1. Agora você tem precioso, número 1, Magnificent, number 2. e Muito grandes. muito grandes, número 2. So that by then you may become partakers of the divine nature, Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, having escaped the corruption that it is in the world by lust. livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Now for this very reason also, Por isso mesmo, applying all diligence in your faith, vós reunindo toda a vossa diligência, and add to your faith virtue. associai com a vossa fé a virtude. Do you see faith? Você vê fé, Babyhood, que é infância, initial salvation. salvação inicial. Everything you get without effort just by believing. Tudo que você recebe sem esforço, só now- acreditando. You have to add. Agora tem que acrescer Add to your faith virtue, virtude à sua fé. and to your virtue knowledge, E a sua virtude, conhecimento. and to the knowledge temperance, E ao
ao conhecimento, domínio próprio. and to temperance, patience, E com domínio próprio, a perseverança. and to patience, godliness, E com a perseverança, a piedade. and to godliness, brotherly kindness, E com a piedade, a and fraternidade. to brotherly kindness, E a love. fraternidade, amor. You see, O amor. if we do not love, Você vê, se a gente não ama, what kind of disciples are we? que tipo de discípulos somos? Discípulos somos. Verse 8. Versículo 8. For if these things be in you, number one, Porque estas coisas existindo em você, número 1, and abound, number two, e em vós aumentando, número 2, and make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ, fazem com que não sejas nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. verse 9, but he that lacketh these things is blind, Versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, and cannot see afar off, vendo só o que está perto, and have forgotten that he was purged from his old sins. esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Verse 10, Versículo 10. wherefore we rather, brethren, Por isso, irmãos, procurai give diligence to make your calling, number one, com diligência cada vez maior, número 1, calling, make your calling. confirmar a vossa vocação e eleição, Number two, election. e número 2, eleição. Give diligence to make your calling and election sure. Porquanto procedendo assim. Não, agora eu perdi. Verse 10. Versículo 10. Confirmar a vossa vocação e eleição. For if ye do these things, Porquanto procedendo assim, you see the word doing here? você vê a palavra fazer aqui, Not just believing, but doing. não só acreditando, mas fazendo. If you do these things, ye shall never fall. Quanto procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Verse 11. Versículo 11. For in this way, Pois desta maneira an entrance shall be ministered unto you, é que vos será amplamente suprida a entrada abundantly in the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Not only, not merely entering, Não apenas entrada, suprida a entrada, but abundantly. mas amplamente. I've heard someone, and this I'm concluding now. Eu escutei alguém, e agora vou terminar. Someone's, I don't care if I go to heaven and stay in a corner. It's enough for me. Eu escutei alguém falar, eu não me preocupo, se eu vou para o céu, eu vou ficar num cantinho. That would almost be a tragedy. Isso seria uma tragédia quase. God does not design a corner in heaven for you and for me. Porque o Senhor não está prevendo um cantinho, uma esquina para você no He has céu. offered to us Ele nos ofereceu to sit down on his throne de nos sentarmos do lado dele, no trono dele, as he overcame quando ele venceu and sat down on his father's throne. e quando ele sentou no trono do seu Pai. May the Lord bless us. Que o Senhor nos abençoe. Let us conclude with a word of prayer. Vamos terminar com uma palavra de oração. We thank you, Father, for what you have given us during these days. Nós te agradecemos, Pai, pelo que nos deu nesses dias. We ask you, Father, do not let us to forget your word. Te pedimos, Pai, de não nos deixar esquecer sua palavra. Do not let us to look back or stay stuck in De não position. permitir que nós olhemos para trás ou ficamos parados. But, please let us go on to maturity. E, por favor, nos ajude em avançar para a maturidade. We know we still have a final word to give us to the brothers who's going to speak next.
Nós sabemos que tem uma última palavra pelo nosso irmão a falar próximo agora. We do ask you, Lord, that you may finish everything you wanted to tell us this time here in Zurich. E nos te pedimos, Pai, que possa nos falar tudo que tens previsto em nos falar nesse tempo aqui. We don't want anything left out. E nós não queremos deixar nada por fora. So we are here to serve you, Lord. Estamos aqui para te servir, Senhor. We thank you, Te agradecemos, praise you, nós te adoramos in the name of our Lord Jesus em Christ. nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Journey is. Às vezes você fala e Yeah. depois você lê, aí Yes. às vezes eu estava tropeçando. Mas estava ótimo, você Oh, está perdoada. can you please just translate to Oh, those, yes. to those of you who are online? Para aqueles entre vocês que estão online, You're welcome. vocês estão bem-vindos. We're really glad to have you here with us. Estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Now we're going to have a break. Nós How- vamos, How long? nós vamos ter uma pausa agora. 15 minutos. 15 minutes break, Until 15 minutos. and then we come back for the last message, E nós recomeçamos 12:05, which we are waiting eagerly. que nós estamos esperando ansiosamente. See you then.